Tá aí os nomes, né, das mulheres que participaram, acho que é legal a gente lembrar disso, né, que é um grupo exclusivamente feminino, quando a gente também tem 3 professores homens, né, que estão no projeto, e assim, como é que a gente compreende essa diferença, às vezes até da própria docência marcada pelas questões de gênero, isso é uma coisa que a gente chegou a conversar, e que eu sempre fico refletindo, né, o que é ser professora e ser professor quando a gente pensa na construção do eu docente. Então, eu entrei no projeto e por eu trabalhar com formação de professores, meu sujeito de pesquisa ser muito professor, então logo falei, bom, esse grupo eu docente é bacana, né, para eu poder tocar. E a gente pensou um pouco aí em conversa com o Mário também, aliás, né, com toda a coordenação, a gente foi trocando ali no nosso grupo, que o grupo eu docente ele trataria de investigar os processos de subjetivação, de investigação e de reflexão crítica sobre a prática vivenciados pelos professores, né? Aqui no caso são os professores mesmo, porque a gente está com 3 professores homens, né? Enfim, então eu já tinha toda uma trajetória de discussão desse processo de tradução das políticas, de reflexão sobre a prática, a própria ideia do professor reflexivo, do professor pesquisador e a crítica a esse conceito, então também tem um pouco isso, né? E a gente tinha um lado que era um foco de investigação mais perto do Mário, acho que a Marina também está desenvolvendo isso, e ela também coordenou um pouco o grupo comigo, que era compreender esses processos de subjetivação, que é uma linha de pesquisa que eu não estou tão próxima, mas que eu achei muito bacana eu começar a entrar e dialogando com a Marina e com esse referencial que o Mário já estava trabalhando. Então, foi uma coisa que eu falei, bom, então vamos por esse caminho também, porque comecei a ler e achei super legal e falei, acho que traz bastante resposta, né? E aí tem alguns pontos assim do nosso caminho que acho que também tem a ver um pouco com essa escolha e como que o grupo foi se constituindo, né? Então, dentro dessa proposta inicial, a gente tem, porque eu não diria que essas questões, né, elas são desse único semestre, elas são mais amplas, né? Como que de entender, né? Esse grupo ele ficaria com esse olhar focado nos professores. A questão que às vezes tem uma intersecção muito grande, né? Porque ouvindo, por exemplo, o grupo que estava na parte das políticas, a gente acaba tendo também uma interface muito grande, ou seja, o professor está ali, né? Ele está lidando com todas as questões que os grupos estão abordando, né? Então, o que seria a nossa especificidade de olhar, né? Então, a ideia é olhar para esse sujeito mesmo, como eles traduzem a teoria curricular cultural, que é meio também tem essa interface aí com o grupo de políticas, né? Como que eles fazem esses processos de recontextualização e recriação do currículo, né? O currículo, como é que o currículo interage com as subjetividades deles, com essa constituição do próprio docente, que recursos que eles usam para narrar suas práticas e como é que essa narrativa influencia na subjetividade deles e vai também modificando nesse processo de diálogo e colaboração e amizade crítica com o grupo de pesquisa. Então, é entender um pouquinho como é que eles se sentem, como é que eles percebem o processo da pesquisa também, né? E aí, nesse semestre, a gente teve 6 encontros, né? A gente tentou sintetizar aqui. E a gente começou com essa coisa dos professores e as políticas, então tem aí total, né, interface com o que o grupo de políticas estava fazendo, até por eu estar estudando isso, e não dá para falar dessa subjetividade do professor sem tentar pensar o professor dentro desse ciclo de políticas, né? Aí depois a gente também conversou um pouco sobre as metodologias de investigação dessa percepção do docente sobre as políticas, então, como é que a gente usa, por exemplo, as entrevistas, e aí a gente lê alguns artigos, que tem alguns exemplos, né, não tem todos, e a gente também fez uma coisa que é experimentar a construção de narrativas, então, logo de início também tinha um pouco de como é que a gente olha para o nosso eu docente para também poder nos sensibilizar a questões que a gente poderia ver nos professores, né? E é por isso que a gente também foi para essa coisa de como é que as narrativas produzem conhecimento docente, qual o papel da narrativa nesse processo de constituição do eu docente. E aí, logicamente, que a gente foi lá dialogar com o Foucault, e a gente usou um texto do Stephen Ball para
entender um pouco a arte do cuidado de si, da narrativa de si, né? E eu acho que aí nós temos esse desafio de aperfeiçoar ou aprofundar mais esse referencial, acho que a gente deu conta mais de olhar, de começar essa discussão sobre o papel das narrativas, a relação do professor com o currículo. E aí, quando a gente estava ali amadurecendo um pouco o que a gente poderia interagir com os professores, que a gente pensou em pedir para eles a escrita de uma narrativa, aí a gente já ficou sabendo que eles já estavam com uma demanda de apresentar as práticas no grupo. Então, a gente participou de uma apresentação, numa reunião que foi no dia 1º de junho, né? Para fazer essa escuta dos professores. A gente não analisou essa interação, essa escuta que a gente fez desse momento, né? Porque já era final do semestre, aí a gente também tinha um grupo com poucas pessoas, e para a gente transcrever o encontro, a gente não deu conta, né? E aí a gente chegou aqui nesse ponto, né? Então, aí eu acho que posso passar a palavra. Não sei se Maria Emília queria contar um pouco, Rosângela, Ana, Marina, Maísa, que aí acho que pegar um pouco o ponto de vista de vocês, porque isso foi o que foi pensado, isso foi o que foi feito, mas eu acho que as meninas podem trazer esses olhares, né? Do que realmente foi importante nesse processo, né? E aí depois a gente faz uma avaliação, só para eu não ficar totalmente com a fala aí. Posso falar? Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Foi interessante, né? A gente chegou a discutir o que seria, o que ficou de mais marcante a partir dos nossos diálogos. E aí, essa importância do narrar-se, né? Um dos próximos slides vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa noção da produção, né, narrativa, do que é fictício, né? Como que a gente elabora essa escrita, o quanto de si a gente tira para, de certa forma, expor algo que está sendo vivido ou visto também, e, de certa forma, também analisar o quanto da subjetividade daquela escrita e o quanto que a gente, às vezes, passa uma mensagem que na realidade, ela não é concretamente exposta. E aí uma situação que eu acho interessante a gente ressaltar aqui também, até a Isabel apontou, o entrelaçamento entre os grupos, né? O próprio ato do mapeamento traz essa noção, né, do narrar-se, de se incluir como sujeito que também está agindo naquele ambiente e quais são as situações que estão ali em volta daquele ambiente. Então, assim, esse exercício de narrar-se foi frequentemente... esse slide mesmo, né? Obrigada, Isabel. Que traz essa importância do que a gente, como docente, né? O que a gente traz como verdade, o quanto de nós a gente coloca nas nossas escritas e o quanto que a gente acaba colocando também situações muito, de certa forma, positivas, né? E aí, ter observado a narrativa dos professores quando eles trouxeram as experiências deles a partir do projeto, foi interessante observar o quanto que essa prática ela é comum na experiência narrativa, né? E a gente... pode passar até mais um slide, Isabel? Por favor? E aí a gente, logo no início dos nossos encontros, a gente acessou um vídeo, né, da Conceição Evaristo, que traz esse conceito de escrevivência. E aí foi bem interessante saber, né, que a Conceição Evaristo ela é aposentada no Rio de Janeiro, do município. Sim, coincidência, assim, estar tão próxima, né, a Conceição. E aí ela traz essa ideia da oralidade, o quanto que isso foi, de certa forma, sendo desconsiderada no longo da história, né? O quanto que a escrita ela foi muito mais um mecanismo de divulgação, um mecanismo de perpetuação da história e da ciência em si. Aí ela vai trazer essa noção da cultura africana, afrodiaspórica, para a construção do texto literário, e ela, de certa forma, até a gente pensou em trazer um trechinho do vídeo, né? O vídeo tem mais ou menos uns 30 minutos, mas eu acho a gente acabou pensando que, de repente, o minuto 7 seria interessante para a gente ouvir um pouco a Conceição falando sobre essa noção de escrevivência. Foi um vídeo que a gente acabou dialogando bastante sobre ele, né?
que traz essa noção do exercício de transformar o visto e o vivido em texto literário. Aí eu acho que a Isabel agora vai passar um pedacinho do vídeo. E situações... Só voltar um pouquinho, porque pegou ela no meio da frase. Mas também afirmamos as nossas raízes ancestrais. Gosto muito também de trazer para a literatura, talvez, imagens e situações que, olhadas de fora, não tem nenhuma poesia. Ora, a maneira como você descreve esse fato, a maneira como você trabalha esse fato, a maneira como você constrói a personagem, inclusive, e a maneira como você usa a linguagem, você pode fazer desse fato extremamente cruel, você pode construir ele de tal forma que você humaniza, inclusive humaniza o próprio, vou dizer entre aspas, o próprio marginal. Para exemplificar isso, eu tenho dito muito também, eu tenho uma cena que eu preciso transformar essa cena num texto literário. É uma cena que eu assisti na última escola que eu trabalhei, quando eu me aposentei. Tinha um rapaz negro, isso no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. E esse rapaz, ele era soldado do tráfico. Ele estava em pé, na postura mesmo de sentinela, com a metralhadora atravessada no peito. E ali de plantão. Quando eu olho, vem uma mulher negra também, bastante jovem, com uma criança, essa criança deveria ter uns 3 ou 4 anos, vem caminhando em direção a esse soldado do tráfico. Quando ele vê essa criança, esse rapaz abaixa, joga a arma para trás e abraça a criança, que é o filho dele. A qualquer momento, aquele gesto de afeto, né, aquele pequeno momento de carinho, poderia se transformar em sangue. Bastava a polícia estar subindo São Carlos naquele momento, ou bastava um outro soldado do tráfico do grupo rival entrar ali numa disputa com ele. Então, olhando aquela cena, não é uma cena poética. É uma cena dura, né? Uma cena ali de ameaça à vida, mas há um momento que eu acho que o texto literário tem esse poder. Dependendo da maneira que eu escreva esse texto, e dependendo do meu olhar, porque eu vi aquele olhar, eu vi aquela cena, há um momento que a arma, que tudo ali some. O momento que perdurou para mim era um pai bastante jovem abraçando um filho. Agora, como transformar isso num texto literário? Como você retirar, né, uma... Acho que esse trechinho... Ele revela bastante essa noção do que a gente estava conversando, né? Justamente a importância do narrar-se e a maneira com que a gente descreve um fato, o quão mais interessante a gente pode tornar esse fato mais interessante no caso, né? E aí, só voltar nos slides, Isabel, por favor. Uhum. Aí, essa noção de escrevivência, né? Eu acho que depois até colocar no grupo esse vídeo foi bastante interessante, foi marcante para as nossas conversas. E aí, eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre esse? Sim, aí então a Conceição Evaristo, ela cunhou esse termo, né, de escrevivência, um pouco para falar dessa ideia de que a gente escreve a vivência, né, e aí tem toda uma discussão da própria literatura e de como que essa escrevivência ela é exercitada pelas escritoras negras, né, e trazendo um ponto de vista do mundo que de uma certa maneira revela, né, toda a opressão e inclusive é curativo, né?
ela vai falar um pouco disso. E esse tema escrevivência, aí eu peguei até esse livro que é recente aí do grupo, porque ele tem sido usado na área de educação para falar dessas escrevivências do professor e da professora, né? Então, tem aí um uso do termo para a gente tentar pensar como que essa produção de narrativas, esse olhar atento ao fenômeno, né, da educação, como é que esse cotidiano escolar tá acontecendo, né? Então, a escrevivência como relato em primeira pessoa, que tem uma elaboração pessoal, corporificada, que é também uma maneira de cuidar de si, de não adoecer e de curar-se das experiências de opressão e silenciamento. Um pouco como é que o professor está nesse lugar de escrever a partir de algo que está bem corporificado. Então, foi uma das coisas que a gente explorou aí, como que as narrativas assumem, né, esse valor político da escrita e da voz do professor sobre o currículo, que geralmente é silenciada também. Então, a interpretação foi essa. E aí, vamos rodar. Quem mais do grupo gostaria de contribuir com a fala? Não sei se nosso tempo já está estourado, né? Mas, então, a gente também fez essa produção de narrativas, né? Então, a gente não teve essa oportunidade. O que a gente olhou foi um pouco do que os professores já produziram, né, de escrita sobre os seus contextos e tal, e a gente já percebe algumas variações de como que cada um tem um seu jeito de narrar aquele contexto educacional, mas a produção específica de narrativas dos professores para a gente analisar, a gente não chegou a fazer, até por conta desse cronograma aí de demandas. É uma coisa que a gente precisa pensar para o próximo semestre, tá? E aí tem os percursos e os percalços, né, que a gente viveu, que é realmente, bom, qual é o caminho teórico que a gente vai seguir? Acho que a gente ficou numa coisa muito exploratória, talvez até por essa coisa de eu estar coordenando uma coisa nova, né, e tentar me aproximar desse referencial novo, mas também tateando, né? Então, acho que foi um processo mesmo de primeiro de semestre, de primeira forma de trabalho, de constituição desse grupo, eu interpreto dessa maneira, né? Mas aí podemos ouvir também as meninas. E aí, acho que a Marina que traz isso, né? O que é essa coisa de se a gente vai focar realmente na escrita de si ou na produção de narrativas, porque talvez, acho que temos referenciais teóricos diferentes. Não sei se a Marina quer complementar, Marina? Acho que daí também comentar um pouquinho essa questão, assim, que o grupo ao longo do semestre ele teve vários vai e voltas, né, tipo um retorno às questões, então a gente começa com um debate teórico, né, e dentro de uma proposição de aprofundar dentro de um referencial específico, né, que é a questão da produção das políticas e a articulação disso com a subjetividade. Daí, em alguma medida, a gente começa a trabalhar com as narrativas e vê uma necessidade em adentrar um debate metodológico, né, do fazer da pesquisa narrativa e tudo mais. Daí, essa demanda da escrita de si também aparece, né? Então, a produção da narrativa nesse sentido da gente escrever uma narrativa e fazer uma análise do dito, né? Ou essa questão da escrita de si, então a gente se abastece com elementos e abastece os próprios sujeitos da pesquisa com elementos, e aí sim a gente vê o tanto que determinado contexto está articulado, ou como que também esse processo da pesquisa também está alinhado à produção de uma subjetividade específica. Então a gente fica para mim essa questão de tatear um pouco isso, né, e talvez entender um pouco as diferenciações, aonde que a gente pode também, assim como os outros grupos, fazer uma ressignificação de alguns processos, né, teórico-metodológicos aí que a gente encontra no meio do caminho. Então, acho que também elaborar um pouco mais esses pontos nos próximos encaminhamentos também, acho que fica um pouco disso, assim, que acho que era mais esses os pontos que eu ressaltaria. Uhum. Muito bem. Aí, como produção, a gente teve as nossas próprias narrativas, que eu mesmo sugeri que a gente se olhasse, que a gente fizesse alguma produção que olhasse para como que a gente produziu essas narrativas, o que mostra da nossa subjetividade, dos nossos processos, né? Então, porque a gente tentou olhar para si também, né? E aí teve coisas bem interessantes que não vai dar tempo da gente olhar, né? De como que cada uma das professoras trouxe aspectos, né, da sua subjetividade, dos seus contextos de prática, e aí talvez aí isso também seja um material que a gente possa trazer aí para contribuir com as discussões do grupo. Que primeiro eu fui contemplada pelas colegas,
Mas o que eu quero destacar, a importância dessa narrativa no sentido de a gente conseguir, quando eu faço uma autonarrativa, eu também tenho condições de fazer uma análise de como eu fui me constituindo. Da mesma forma, ouvir, né, ter a narrativa dos professores, também vai me permitir como é que eles vão significando essa prática e traduzindo essa prática. Então, acho que é nesse ponto que eu faço destaque da importância. Por isso, no dia que a gente encontrou com os colegas professores que estão lá no ensino médio, a gente tentou tirar alguma coisa para poder ter elementos para essa análise. Então, como é que eles estão se sentindo, como eles estão ressignificando, como é que eles estão fazendo essa tradução. É só esse destaque que ficou bem, bem forte para mim. E eu não conhecia a Conceição Evaristo e fiquei impactada pelo vídeo, então é isso. Então,